Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Pedro e hoje vamos conversar sobre o contrato de trabalho. Vamos continuar a conversar. Hoje, especificamente, em especial, vamos falar do contrato de safra, o safrista. Vamos conversar um pouco sobre esse contrato, que é uma espécie de contrato de trabalho. Perfeito? Vamos lá. Hoje é aula bem curtinha e bem específica, tá? Sobre o contrato de safra. Um contrato importante, principalmente em nossa região aqui do Paraná, que é tão usual. O contrato de safra é um contrato por prazo determinado e por um prazo determinado eu vou estar trabalhando para aquela empresa. O de safra, logicamente, ele é destinado à área rural, na zona rural que é utilizado esse contrato de safra. Tanto é que assim, que até a regulamentação desse contrato rural, desse contrato de safra, é pelo empregado rural. É lá que está regulamentado a safra. Então, assim, ela é usual, ela é bacana, alguns empresários usam, porque você tem um prazo de duração. Prazo de duração qual que é? Na safra, do momento da colheita, do momento da planta até a colheita, eu tenho esse contrato em vigor. Acabando isso, o empregado segue a sua vida, o empregador segue a minha vida aqui nesse caso. Então, por exemplo, alguém que trabalha aí na época de soja, milho ou algo assim, pode contratar para esse contrato de safra. Mas vamos lá, começar aqui. O conceito, sempre gosto do conceito, não ser diferente aqui nesse caso. O contrato de safra é o pacto empregatício rural a prazo, cujo termo final seja fixado em função das variações estacionais da atividade agrária, neste caso, tá? Atividade agrária, neste caso. Artigo 14 da Lei 5.889/63, a lei do rural, tá? Essa aqui é a lei do rural, do empregado rural, Lei 5.889/63. Artigo 14, parágrafo único fala: considera-se contrato de safra o que tem a sua duração dependente da variação estacionais da atividade agrária, neste caso aqui. Então, especificamente aqui no ponto, ele tem uma duração da safra. A lei coloca uma nomenclatura específica, mas a duração dele aqui é do momento da safra que ele tem essa duração, que é lógico, é destinado exclusivamente para a área rural. A área urbana não consigo utilizar esse tipo de contrato. Tudo bem? Continuando aqui, Serviço, Contrato de safra é um pacto autorizado em face de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a determinação do prazo. Artigo 443, parágrafo 2º-A da CLT. Bom, lembra que conversamos na última aula sobre o contrato por prazo determinado? Conversando nas últimas aulas, não na última, nas últimas aulas, o contrato por prazo determinado. Eu falei com vocês que lá no artigo 443 ele apresenta quando que eu posso contratar alguém por prazo determinado. Por exemplo, contrato de experiência, eu posso contratar por prazo determinado. Natureza transitória da empresa, também eu posso contratar. E também eu posso contratar serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação do prazo. Então foi desse artigo que surgiu o contrato de safra. Tá? Ele encaixa aqui a safra, serviço cuja natureza ou transitoriedade justifica a pré-determinação do prazo. Então, a própria transitoriedade do serviço justifica o contrato. A safra, eu preciso de alguém só para a safra. Após a safra, eu não preciso mais da pessoa trabalhando na minha empresa, melhor, na minha propriedade rural. Ela sai o caminho dela. Então, a própria safra justifica o contrato por prazo determinado. Perfeito? Então, por isso que existe esse contrato hoje, baseado no artigo 443, parágrafo 2º, a linha A da CLT. Continuando aqui, Indenização. O artigo 14, ele apresentava uma indenização, tá? Não existe mais essa indenização, tá? Por quê? Como funcionava essa indenização? O artigo 14. Após o final da safra, você receberia uma indenização desse valor. Essa indenização não existe mais. A CF de 88, revogou esse artigo, Por quê? Porque hoje existe o FGTS. Existindo o FGTS, não tem mais por que ter essa indenização, tá? Eu entendo que deveria existir essa indenização, tá? Por quê? Acaba o contrato de trabalho, o contrato de safra, nada mais justo. Paga-se uma indenização. Um valor lá, a indenização era de 1 a 12 avos do salário mensal, uma indenização lá para o trabalhor. Essa indenização não existe mais, o que é pago hoje, tá?
é o valor do FGTS mensalmente. Esse é um tema polêmico, tá? Alguns doutrinadores, algumas jurisprudências falam que tem que ser pago essa indenização sim, tá? Mas é um tema polêmico, mas hoje por corrente majoritária, o pagamento, né, fica a cargo do FGTS nesse caso. Não temos mais indenização no final da safra lá, do artigo 14, ele tá revogado pela CF 38. Tranquilo? Termo da safra, né? Termo final desse contrato é, em geral, incerto, né? Então, não temos um termo final exato da safra, é um termo incerto, né? O tipo de serviço contratual, trabalho, colheita, por exemplo. Então, veja, né? Não temos aqui um prazo pré-estipulado desse contrato, né? Ele vai ficar a cargo da própria safra por si só, né? A própria safra, né? A própria colheita, né? Ele vai ter. Então ele tem um prazo incerto de duração. Certo como? Cara, não tem como fixar, vai ser dia 20, vai ser dia 5, vai ser dia 8. Vai durar durante a safra. Pode se estender um pouco mais, pode ser mais curto. Então ele tem um prazo incerto. Mas sabemos que temos a safra, né, que é durante a safra esse contrato. Tá? Então tá lá, ó, o seu termo pode ser fixado no modo da própria CLT, né, pela execução do serviço. Eu posso fixar o contrato por tempo determinado? Posso. Então, pela execução do serviço especificados, né, posso. É a safra, por exemplo, plantio, colheita. Quer pela realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. Por exemplo, a extinção do período da safra, né? Quer mesmo pelo termo cronológico, né, de que ajuste a avaliação. Então tá também da safra. Eu posso fixar, nada impede eu fixar, né, um prazo maior ou um prazo menor, né? Nada impede que eu possa fixar assim, ó, quando acabar a safra, quando acabar o plantio, ou colocar a data específica, nada impede. Eu posso tranquilamente fixar a data desde o plantio, uma data incerta, né? Não sei, desde a colheita, descobrir quando for a colheita, uma data incerta, ou fixar tal data, né? Tal período, eu vou lá e vou fixar nesse contrato. Tá? Então tá lá assim, ó, uma atenção. Embora a expressão safra, né, diretamente a noção de produção ou colheita, tem jurisprudência compreendendo que o lapso temporal dedicado ao preparo do solo e plantio também deve dar ensejo a um regulamento contrato de trabalho. Então, tem algumas doutrinas, né? A época do solo, né, da preparação do solo e do plantio também já é época de safra, tá? Porque a safra, se você pensar, é só praticamente a colheita, né? A safra do colhendo, a safra de soja, ou algo assim. Mas para boa parte da doutrina, né, entende, da jurisprudência, né, da doutrina também, entende que o prazo da safra, né, ele se estende um pouco mais. Ele vai desde o plantio, desde o preparamento, do preparo do solo, né, ele vai até a colheita. Perfeito? Não é só aquele período de safra lá não, ele é mais extenso esse período, né, de duração. Perfeito? Duração do contrato de safra, né? Tá lá, ó, o artigo 19, né? Tá lá, considera safreiro ou safrista o trabalho que obriga a prestação de serviço mediante contrato de safra. Tá aqui, ó, o período compreendido entre o preparo do solo para o cultivo e a colheita, para o cultivo e a colheita, né? Isso aqui, né, que é a base que a jurisprudência usa, né, para ser dado também o cultivo, a colheita, o preparo do solo é contrato já do safrista neste período. Tudo bem? Perfeito? Tranquilo, né? A safra não tem muitas coisas a ser trabalhado, né? Ele é bem específico. Praticamente só o artigo 14 da lei lá fala sobre o contrato de safra. Então é bom ficar ligado, tá? Como regra geral, não temos mais a indenização, tá? Porque já temos o FGTS, nesse caso. O contrato de safra, né? Quando acaba o contrato, não tem uma indenização, já paga o FGTS para o trabalhador. Esse de safra, ele é um prazo incerto de duração, ou eu posso fixar um prazo certo, por exemplo, quando acabar a colheita, quando acabar o plantio de soja, ou, né, quando acabar o tratamento do solo, enfim, eu posso especificar também, nada impede.
Perfeito? E aí, é safra dessa duração de contrato. É um contrato até um pouco usual, né? Não é muito usual na prática, algumas empresas usam, né? Mas acaba sendo usual, perfeito? Então, assim, para boa parte da doutrina da jurisprudência, a safra dura desde o preparo da terra até a colheita lá. Isso tudo é safra aos olhos da legislação. Perfeito? Então, assim, ó, fechamos por aqui. Aula bem curtinha, bem específica na aula de hoje, tá bom? Muito obrigado por estar aí. Agradeço demais a sua presença, tá? Mesmo estando aí do outro lado, né? Agradeço demais estar aí do outro lado, perfeito? Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Bons estudos.